Bom dia, graça e paz, querido irmão, amigo. Hoje nós começamos uma nova série aqui de devocionais uns aos outros. Vamos compartilhar aquilo que a palavra do Senhor nos fala acerca dos nossos relacionamentos interpessoais. Nós temos na palavra de Deus muitos ensinos que falam, tanto de forma negativa como de forma positiva, o que devemos fazer, como devemos tratar, como devemos nos relacionar uns com os outros. Eu quero começar hoje lendo um texto de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que diz assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Bem, nós sabemos que a prática dos mandamentos que Deus nos dá, como amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, ser hospitaleiros uns com os outros, levar as cargas uns dos outros, e os demais mandamentos recíprocos que nós temos, de uns aos outros, cumpri-los ou deixar de cumpri-los, não é somente uma questão de desejo, de querer, porque nós temos que lembrar que temos uma natureza pecaminosa, carnal, e o próprio apóstolo Paulo diz na carta aos Gálatas que existe uma luta dentro de nós, para que a gente não cumpra a vontade do Espírito, aquilo que devemos fazer, mas que a gente acabe fazendo a vontade da carne. Então nós sabemos o quanto nós precisamos da ajuda de Deus. Esse texto fala que Deus nos deu espírito de poder, de amor e de equilíbrio. O Espírito de Deus que habita naquele que crê, para o ajudar, para o fortalecer, para que ele possa realmente obedecer e fazer aquilo que agrada a Deus e abençoar os irmãos, a igreja. A palavra de Deus, Jesus nos orou algumas vezes pelos seus discípulos. Certa vez ele orou para que seus discípulos pudessem se amar uns aos outros. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, também tem um texto bem interessante, porque ele vai dizer assim, Efésios 5:18 em diante: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher do Espírito. Então ele fala para a gente cada vez estar mais cheios do Espírito, dar mais lugar ao Espírito Santo na nossa vida, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeite-se uns aos outros por temor a Cristo. Então ele vai falar que esse ser cheio do Espírito tem a ver também com o nosso relacionamento. Se caracteriza ou é marcado por um relacionamento diferente. É marcado por um relacionamento de amor. Ele fala que falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então, meu querido, que Deus nos ajude, porque isso é para toda a igreja. Se você ler aqui a carta aos Efésios, ele fala desse encher do Espírito, mas antes um pouco ele estava falando justamente da igreja como um todo. Depois desse texto, ele vai falar também, quando ele falar para marido, esposa, pais e filhos, senhores e escravos, ele está falando que é um direcionamento para toda a igreja. Toda a igreja precisa viver no Espírito, andar no Espírito, ser cheia do Espírito, para que possa cumprir aqueles mandamentos, aqueles ensinos que tanto precisamos de uns para com os outros, e vencer aqueles que são negativos, como não falar mal um dos outros, ou sei lá, morder um ao outro, ser inflamado um com o outro, mentir um ao outro. São coisas que devemos tirar, botar para fora, e darmos lugar àqueles realmente que abençoam e que trazem comunhão, como amar um ao outro, ser hospitaleiro um com o outro, perdoar um ao outro, sermos membros uns dos outros, levar as cargas uns dos outros, orar uns pelos outros e assim por diante. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude realmente, se encha do Espírito,
dê lugar ao Espírito de Deus na sua vida. Busque as coisas que são de Deus, para que o Espírito Santo tenha lugar na sua vida, mais e mais, para que você possa cumprir aquilo que o Senhor deseja e ser um servo que realmente agrada ao Senhor e abençoa a igreja e cresce na comunhão com Deus e na comunhão com os irmãos. Que Deus os abençoe. Vamos orar. Pai, te agradecemos por esse dia. Te agradecemos, ó Deus, pela tua bondade, pelo teu amor. Te agradecemos porque o Senhor nos dá a oportunidade de servir, privilégio de sermos tua igreja, Senhor, e de podermos viver em família, como irmãos. Pai, que o Senhor nos ajude, ó Pai, que o Senhor nos ajude, encha-nos do teu Espírito, Senhor, que o teu Espírito tenha livre acesso, que o teu Espírito haja no nosso coração, na nossa vida, ó Pai, segundo a tua vontade. Tira tudo aquilo que não é do Senhor, todo mal, todo pensamento carnal, toda ação carnal, em nome de Jesus, que nós possamos dizer não para tudo isso e dizermos sim para o Senhor e darmos lugar ao teu Espírito na nossa vida. Abençoa, Deus, cada um, cada família nesse instante. Que a tua graça, a tua misericórdia esteja sobre nós. Tenha misericórdia também, ó Deus, continuamos clamando pela nossa cidade, o nosso país, pelo mundo. Clamamos, ó Deus, porque quantos necessitam conhecer o Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, que esse seja um tempo também de arrependimento, de vidas transformadas, de vidas que se aproximem de Ti, ó Pai, e encontrem salvação, e encontrem paz, encontrem alegrias do Espírito, que a Tua mão de poder e graça, a Tua salvação, esteja chegando aos corações, ó Pai. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela Tua misericórdia, te agradecemos por tudo nessa hora, pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que você e a sua família tenham um dia na presença de Jesus.